E vamos aos números, porque uma pesquisa recente realizada pela Futura Apex mediu o desempenho do governo Lula. Os entrevistados responderam à pergunta: qual avaliação você faz do presidente da República? Vamos ver o resultado, está aqui no nosso telão, o nosso primeiro gráfico. Aê, nós temos aqui a avaliação do presidente. Então vamos lá, ó. Nós temos o ruim, né? Vamos começar pelo ruim péssimo, que é o que mais importa aqui pra gente. Ruim péssimo, ele tem uma variabilidade, ele sempre estava ali na casa dos 30 durante o primeiro ano, 23, portanto 2023, depois 2024, ele sempre teve uma variabilidade de ficar ali na casa dos 30 e pouquinhos por cento, mas agora, março de 2025, ele está com 52,6%. Então a gente vê aí uma diferença de quase 20% que avaliam que o governo do presidente Lula, o presidente petista, é ruim ou péssimo. E quem avalia que o governo é ótimo ou bom também teve uma variabilidade grande. Durante aqui 2023 e 2024, ele sempre caminha aqui na casa dos 40 e pouquinhos por cento e teve uma queda e foi agora está com 26,8%. Ou seja, tanto negativo quanto positivo, a gente tem aí essa variabilidade de números de 20% mais ou menos em cada um, demonstrando aí aquilo que a gente já sabe, né, que é essa ausência de popularidade do governo petista. E quem considera regular teve uma baixa variabilidade, começa aqui em 2023 com 18%, se a gente for comparar com março de 2025, está agora com 20,2%. E aí a gente tem mais um gráfico aqui, porque também foi perguntado qual a avaliação que você faz do Supremo Tribunal Federal. Tá aqui a avaliação. Então, em vermelho, quem considera ruim ou péssimo em 2023 e 2024, ele vai subindo um pouquinho, então ele passa ali pela casa dos 30%, vai para 40%. Em março de 2025, nós temos 43,8% considerando o Supremo Tribunal Federal ruim ou péssimo. Quem considera ótimo ou bom começa aqui em 2023 com um pouco mais de 30%, vai caminhando também ali no 30%. Em 24 ele tem uma despencada, vai para 24%. E se a gente comparar agora com março de 2025, nós temos 26,6%. Então, comparando julho de 2023 a março de 2025, a gente tem uma queda aí. Em julho estava ali 31,5%. E agora nós temos 26,6%, considerando que a gestão, né, o desempenho do Supremo Tribunal Federal é ótimo ou bom. Então a gente também tem mais uma vez uma reprovação alta. Diego Tavares, está aí a avaliação da população, né, por meio dessa pesquisa, tanto do governo Lula, o governo petista, quanto dessas atuações todas do STF. Olha, Geise, nenhum dos dois índices surpreende. Como eu disse num comentário há algumas pautas atrás, o STF, que é uma instituição que deveria estar no topo da lista de credibilidade do brasileiro, porque afinal de contas é a cúpula da nossa justiça, é o principal órgão do nosso judiciário, é aquele que, como é dito popularmente, tem o direito de errar por último. Enfim, infelizmente aí sendo reprovado pela maioria dos brasileiros, e o governo Lula também. A situação diante da altíssima inflação sobre os alimentos, do derretimento do poder de compra do brasileiro, também não é possível se esperar uma aprovação num governo que entrega tão pouco, que fragiliza tanto a situação do seu próprio povo. O que me chama muito a atenção é que esses 52% e subindo, está quase atingindo ali os 60% de reprovação que teve o governo da ex-presidente Dilma Rousseff no ápice do processo de impeachment. O governo Dilma Rousseff em 2015 também atingiu ali cerca de 60% de avaliação entre ruim e péssimo. Não acredito, sinceramente, no impeachment do atual governo, mas isso é muito bom para a gente traçar aquele paralelo de que a situação do país no auge da crise de 2015 é muito semelhante à situação do país que se encontra agora, nos dias atuais. O brasileiro está tão insatisfeito, está enfrentando tanta dificuldade quanto aquele cenário que levou ao impedimento de uma presidente da República. A única diferença é o clima que existia dentro do Congresso Nacional. Lula hoje, como nós dissemos, está levando os presidentes das casas para viajar, participou da grande frente que culminou na eleição
tanto de Hugo Mota quanto de Davi Alcolumbre, está fazendo a lição de casa melhor do ponto de vista político do que fez Dilma Rousseff em 2015. Mas está provado pela opinião de quem realmente importa, que é o povo brasileiro, que esse governo não está apresentando absolutamente nada de bom para a nossa sociedade, e ainda bem que 2026 é logo ali.